Bom, este aqui então é o nosso curso de Óptica e Física Moderna, correspondente à disciplina de Física 4, no, na Universidade Federal de São Carlos. Não é? Então estamos aqui iniciando esse tópico, é a nossa primeira aula. Não é? Vamos seguir basicamente o conteúdo do livro Fundamentos de Física, volume 4, do Halliday e Resnick, na sequência dos capítulos da oitava edição. Então, esta aula corresponderá ao capítulo 33 desta edição do livro Fundamentos de Física. Né? Vamos falar sobre ondas eletromagnéticas. Então, é o trecho da óptica 1. Teremos 3 trechos, 1, 2 e 3, né? Divididos em pequenos vídeos, com a duração aí de 50 minutos, algo em torno disso. Tá? Então, ondas eletromagnéticas. Onde aparecem as ondas eletromagnéticas? Bom, elas aparecem em tudo. Né? Nós vimos na aula de revisão um pouquinho da dinâmica das ondas em geral, não somente ondas eletromagnéticas, movimento ondulatório. As ondas eletromagnéticas têm a particularidade que elas podem se propagar no vácuo. Né? E isso é uma consequência do fato da existência de ondas eletromagnéticas ser decorrente da oscilação de cargas elétricas que produzem campos elétricos e magnéticos, portanto um campo eletromagnético, que pode se propagar de forma transversal no vácuo. Não é? Aqui temos uma breve caracterização dessas ondas, com as suas frequências, as suas qualificações e as suas ordens de grandeza correspondentemente aos objetos que a gente tem do ponto de vista de composição da matéria. Né? Temos também a associação com a emissão de radiação de corpo negro, coisa que a gente vai analisar lá na parte de física moderna, quando introduzirmos a física quântica, com a temperatura. Né? Então, temos aqui, por exemplo, que as componentes da luz visível elas estão numa região em torno de 10 elevado a 14 Hz. Né? Elas têm comprimentos de onda associado às dimensões, por exemplo, de algo como protozoários, então dimensões, vamos dizer assim, um pouco maiores que moléculas, né? Da ordem ali de 10 a menos 5 e 10 a menos 6 metros. Né? Aliás, menos que 10 a menos 6, né, pelo que temos ali no diagrama. E vocês vão ver que estão da ordem ali de 500 nanômetros. Né? A gente vai encontrar essa designação da luz visível. Né? Podemos ver, por exemplo, aqui, né, tem uma especificação direta com relação ao comprimento de onda. Não, ela vai de 400 nanômetros a 700 nanômetros. Não é? Ela tem uma peculiaridade aqui com relação digamos, ao espectro de absorção na atmosfera da Terra. Tem comprimentos de onda que não atravessam a atmosfera da Terra, porque são absorvidos. Isso porque materiais, como eu ilustro com essas 3 bolinhas ali em cima, né, eles podem ter comportamento de transparência, de translucidez e de opacidade. Né? Então, um objeto ou matéria opaca a determinado comprimento de luz significa que ela não é atravessada por esse comprimento de luz. Já uma translúcida, ela é atravessada, porém parte da intensidade dessa onda é suprimida. Né? E a transparente, não, a transparente ela é integralmente transferida. Né? Então, temos que a luz visível atravessa a atmosfera terrestre. Né? Também frequências infravermelho, né, também atravessam, né, uma boa gama delas, não toda a frequência. Né. Temos a frequência ultravioleta, ela já, pelo contrário, a atmosfera é opaca. Né. E temos ali as microondas, a ultravioleta, raio-x, raios gama, a atmosfera é opaca. Opaca em certa medida, porque à medida em que o buraco da camada de ozônio vai aumentando, essa plataforma de opacidade aos raios ultravioleta ela vai desaparecendo. Né? Então são
um dos problemas que a gente tem hoje com relação à questão do meio ambiente, coisas do gênero. Né? Então, temos aqui um pouquinho mais pictórico a ideia dessas ondas. As ondas de rádio são de ordem quilométrica, né? E elas estão presentes em inúmeros fenômenos na atmosfera, né? Aqui temos, por exemplo, a observação da aurora boreal, né? Que é decorrente da interação da radiação solar, né? Então, determinados comprimentos de onda da luz do Sol, que vem do Sol, né? E que interage com o campo magnético terrestre. Isso depende de muitas variáveis, da inclinação do campo magnético em relação ao vetor de propagação de onda, enfim, por isso que isso acontece nos polos. Temos uma foto da aurora boreal em Júpiter, olha que fenômeno bacana também, interessante visualmente se ver. Elas também são utilizadas nas medidas mais precisas da cosmologia. Se vocês estiverem interessados, eu tenho lá na minha página vários vídeos sobre esses fenômenos da cosmologia que são, de certa medida, acessíveis. Aí. É uma visão superficial do que acontece. E esse aqui é a foto do mapa do universo, com as flutuações de temperatura. Né? Onde está mais vermelhinho seriam flutuaçõezinhas mais quentes, onde está mais azul escuro seriam flutuaçõezinhas mais frias, vamos dizer assim, né? Em relação ao zero absoluto. Né? Isso aí são as flutuações de temperatura. Não, desculpa, não é o zero absoluto. É em relação à temperatura média do universo, que é da quase zero absoluto. É da ordem de 2,73 Kelvin, algo dessa ordem. 2,7 Kelvin, né? Que é uma temperatura muito baixa. Então, essas são as flutuações em relação a essa temperatura média do universo, né? Que já foi medida lá nos anos 80, deram o Nobel para os cientistas que procederam com essa medida. Né? Fenômenos ondulatórios típicos, né? O que eu quero dizer com típicos é que não são necessariamente devidos a ondas eletromagnéticas, né? Mas devido a qualquer sistema de natureza ondulatória. Então temos a interferência, temos a difração, né? Estão ambos ilustrados na primeira figura, né? E temos também, vamos estudá-los em detalhes, né? E temos também a dispersão, que é esse fenômeno aqui ilustrado no prisma, né? Devido à refração, a mudança de um meio para outro, com índices de refração diferentes. Né? As ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar, mas à medida em que se altera o meio do vácuo para um outro meio material, como acrílico, como vidro, como água, enfim, como glicerina, coisas do gênero, esses meios têm índices de refração diferentes. É uma propriedade que depende da estrutura do meio. Né? Quem tiver curioso, com um pouco de curiosidade para se aprofundar nisso, a explicação um pouco mais detalhada pode ser encontrada no livro do Feynman, Feynman Lectures on Physics, no capítulo que trata de fenômenos de refração. Né? Ali a gente não vai entrar nessa profundidade na discussão da refração, mas é bom que vocês saibam. Né? Então, a característica da onda eletromagnética em geral, as características usuais de ondas. Então, ela tem um comprimento de onda, como a gente já mencionou, ela tem uma velocidade, consequentemente, ela tem uma frequência, né, que é dado pela velocidade dividida pelo comprimento de onda. De tal modo que o comprimento de onda multiplicado pela frequência vai dar a velocidade. No vácuo, a luz vai ter sempre a velocidade da luz, né? Que é igual a c, que é algo em torno de 3 × 10⁸ metros por segundo, né? Ou 300 mil quilômetros por segundo. Mas a peculiaridade da onda eletromagnética é com respeito ao que é que está oscilando, né? Numa corda, a gente tem lá a substância da corda, né? O material da corda em oscilação. Aqui nós temos campos elétricos, ilustrados pelas flechinhas azuis, e campos magnéticos oscilando. Eles podem oscilar das mais variadas formas, por exemplo. Eles podem oscilar por meio de um movimento circular, como vocês estão vendo ali, por meio de um movimento oscilatório típico, como vocês estão vendo mais à direita.
né? A primeira onda circular ela tem uma polarização circular. Se vocês olharem apenas para onde estão ali os vetorizinhos, as duas flechinhas, né, de orientação, vocês podem ver que se você ficasse olhando para aquela frestazinha, você ia ver um sobe e desce desse vetor que na verdade está girando, porque a onda também está se propagando para frente, né? Mas essa é uma situação. Mas você pode ter situações onde temos oscilação para cima e para baixo, mesmo em movimento, como ou para ir para a direita e para a esquerda, em se tratando do campo B, né? Então, temos ali essas duas situações, né? São situações, como eu disse, geometricamente diferentes, mas que correspondem ao movimento de oscilação de E e B. Nós vamos entender um pouquinho melhor esse movimento, né? Então, o que é que temos? Vamos resumir um pouco essas propriedades iniciais. Primeiramente, os campos elétrico e magnético, E e B, eles são perpendiculares. Vocês perceberam, né, que o tempo todo eles são perpendiculares entre si e, sobretudo, perpendiculares à propagação da onda, né? Eles formam um plano perpendicular à propagação da onda, né? O que determina, então, que a onda seja uma onda transversal. Ela oscila, né? Os objetos em questão oscilam transversalmente a propagação e não longitudinalmente em relação à propagação, né? Isso faz notar, então, que o produto vetorial E, vetor B, vai dar um resultado, né? A gente sabe que o produto vetorial entre dois vetores dá um vetor que é perpendicular aos dois vetores sempre formam um plano. Quando você faz o produto vetorial de um pelo outro, você obtém um resultado, um vetor que sai do plano, né? Ou entra no plano, enfim, mas é perpendicular ao plano. E vetor B vai dar o vetor saindo do plano na direção da propagação, que a gente chama de K, né? Isso tem a ver com o número de onda, né? O módulo de K é exatamente 2π sobre lambda, né? O módulo como são das ondas usuais, né? Esses campos variam, eles oscilam harmonicamente. O que isso quer dizer? Com senos e cossenos. Sempre que vocês ouvirem a palavra harmônica, né, significa que a oscilação é senoidal, ou seja, com senos e cossenos. É como a do oscilador harmônico, é como a de uma onda qualquer. Cossenos e senos ali estão envolvidos, tá bem? Então é o caso dessa onda que a gente ilustrou. Então esse é o panorama geral de uma onda eletromagnética, né? Sem entrarmos nos detalhes matemáticos aí de como calculá-las e tal, só com relação às propriedades em geral. Antes de continuar falando então das ondas eletromagnéticas e de começarmos a nos aprofundar nas propriedades matemáticas e físicas, por assim dizer mesmo, das mesmas, o que é que eu pretendo fazer? Eu quero fazer uma pequena revisão daquilo que vocês viram lá em Física 3, né, para mostrar as origens das descrições matemáticas das ondas eletromagnéticas, né? Esse é um tópico que não está abordado no nosso livro, no capítulo 33 do livro do Halliday. Ele é apenas mencionado ali. Ele está bem discutido no livro número 4 do Moisés Nussensweig. Mas, como eu disse, nossos exercícios são pautados no capítulo 33 do Halliday. Então este é um tópico complementar, mas para a erudição de vocês, para que vocês entendam por completeza o que é que acontece, tá? Então, a gente recorre ao teorema de Gauss, né? O teorema de Gauss é aquele que associa o fluxo de um campo vetorial por uma superfície fechada S a divergência desse campo no inteiro teor do volume, né? E também o teorema de Stokes, que associa um fluxo por uma curva, por assim dizer, na verdade é uma integral de caminho, então não é bem um fluxo, né? É a projeção desses campos na curva, num caminho fechado, né? Ele mede quanto esse vetor desvia dessa curva, vamos assim dizer, né? Com o rotacional dessa função, desse campo vetorial na própria superfície. Bem, por que eu estou falando disso? Também não preciso ir tão atrás lá na matemática, né? Possivelmente vocês estudaram esses teoremas
no contexto do eletromagnetismo, lá na disciplina de Física 3. É porque esses teoremas são fundamentais para se definir as equações de Maxwell, seja na forma integral, à esquerda, como na forma diferencial, à direita. E é com base nessas formas das equações de Maxwell para campo elétrico e para campo magnético é que nós poderemos obter as equações de onda, né? Então vocês podem ver que a definição de fluxo, né, ela vai ser determinante nessa construção. Aqui no caso o fluxo é a integral por uma superfície de um determinado campo, e a variação no tempo desse fluxo ela aparece como essa segunda integral aí, né? Mas eu não quero entrar no mérito aqui de deduzir novamente as equações de Maxwell, tá? Eu quero utilizá-las e utilizar essas propriedades de divergente e de rotacional, pressupondo que vocês já estudaram, pelo menos de alguma forma um pouquinho mais branda, porque eu sei que muitas das vezes esse conteúdo é visto só em cursos de eletromagnetismo, mas eu quero usar essas equações, tá? Como eu disse, neste conteúdo de erudição para vocês, tá? Eu não tô preocupado, os exercícios vão ser um pouco mais brandos, né, nesse conceito, tá bem? Então, é, vamos levar em conta, sobretudo, as duas últimas equações ali, onde temos que variações espaciais ou temporais, né, as espaciais no caso, por meio de divergente, por meio de rotacional, e as temporais, por meio das derivadas temporais, elas é, é, misturam o comportamento dos campos. Né? O que eu quero dizer? Ó, a variação no tempo do campo magnético, na terceira equação, produz um efeito de rotacional do campo elétrico. E a variação no tempo do campo elétrico, na última equação, produz uma variação no campo magnético. Né? Então, essas duas equações vão ser as equações fundamentais. Dessas equações, a gente vai tirar essas duas equações, que vocês já vão ver daqui a pouco, são equações de onda. Né? Poxa, mas como dali saem essas equações? Tá, me parece um pouco complexo. Sim, ela não é trivial, são passagenzinhas matemáticas. Vocês têm que usar ferramentas do cálculo, né, do cálculo de duas variáveis, ou melhor dizendo, de três variáveis aqui, de quatro variáveis, né? Temos t, x, y e z. Então, cálculo de várias variáveis, usar os teoremas e vamos aí tentar deduzir essa equação. Vocês vão ver que é complexo, mas é fácil de entender, né? Depois, seguindo passo a passo. Né? A gente faz o seguinte, a gente olha primeiro para essas duas equações em azul que estão abaixo, né? As duas dos rotacionais, tá? Rotacional de E e rotacional de B. Eu vou separar elas aqui, tá? Separei elas aqui no alto, ó. Então são aquelas duas equações à direita ali. Aí eu vou aplicar o rotacional nessas equações, mais um rotacional, tá? Eu vou aplicar, então tem que aplicar do lado esquerdo e do lado direito, né? Para ficar equivalente. Então eu apliquei primeiro do lado esquerdo, então fica um rotacional do rotacional de E, rotacional do rotacional de B, né? E naturalmente aplico também do lado de lá, do lado direito. O rotacional depende de x, y, z, ele não tem nada a ver com t. Então ele atravessa a derivada ali tranquilamente. Então do lado direito ficou lá o rotacional de B e embaixo ali ficou o rotacional de J e o rotacional de E também atravessando a derivada. Então eu apliquei o rotacional dos dois lados, né? Só que agora nota o seguinte, do lado direito de cada uma dessas equações apareceu novos rotacionais, né? Novos rotacionais. E eu já tinha esses rotacionais ali em cima, né? Eu já tinha ele na forma das equações de Maxwell. Então eu posso vir novamente e ressubstituir. Pego o rotacional de B, que está ali em cima, na segunda linha à direita, em azul, e jogo no vermelhinho ali, rotacional de B. Pego o rotacional de E, que está lá em cima, certo? E também jogo ali no vermelhinho, no rotacional de E. Simplesmente usando, então, as mesmas equações, né? Então, fazendo a substituição, me sobra isto daqui, ó. O rotacional de B eu substituí por mu0j, aparece ali o j, né? Na derivada no tempo, e o del E del T vai aparecer uma derivada segunda, né? E da mesma forma, embaixo, né?
eu substituo o rotacional de E, né? O rotacional de J, que tem na última equação, ele fica lá. E só o rotacional de E aparece ali, então, a derivada em relação a B, derivada segunda, porque já tinha derivada primeira, joguei novamente uma derivada lá do rotacional de E, ficou desse jeito. Pronto, maravilha. O que é bom nessas equações? É que agora ficou uma só para E, campo elétrico, e outra só para B, campo magnético. E aí eu vou lá no manual de operações vetoriais e vejo o que é o rotacional do rotacional. O rotacional do rotacional, né, se vocês lembrarem da regra A vetor B vetor C, BAC cabe, né, A vetor B vetor C é A, B escalar C menos C, A escalar B, né, BAC cabe, existe uma equivalência dessa regra para operadores vetoriais. Não é tão grosseiro quando eu estou falando, mas existe essa correspondência. E resulta nisso daqui. Tá? Então, o rotacional do rotacional vira este objeto aqui. Então, olha que maravilha, apareceram divergentes aí. E o laplaciano, né, esse primeiro operador, é um gradiente do divergente de E menos o divergente do gradiente de E, que é o laplaciano de E. Tá? É isso. E a mesma coisa para o B. O divergente eu volto lá nas equações de Maxwell. Olha que maravilha. Tem lá um divergente E e um divergente B. Eu vou ali e substituo. O divergente B é zero. Vai desaparecer. O divergente de E vai aparecer um ρ. Então vai ficar um gradiente de ρ. E embaixo desaparece. E aí agora eu reorganizo os termos. Reorganizo os termos e fico, então, com esta forma. Né? Passei da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e ficou desse jeito. Olha que maravilha. Olha só que maravilha. Do lado esquerdo eu tenho uma derivada segunda no tempo e uma sequência de derivadas da segunda em x, y e z. E do lado direito eu tenho esses objetos que dependem da corrente e da distribuição de carga. No vácuo, esses objetos à direita são iguais a zero. Então, no vácuo, eles desaparecem, ficam iguais a zero. Né? E aí, olha só, né? Pegue aí o lado esquerdo, ficou uma equação para E igual a zero, uma equação para B igual a zero. Agora, quanto é o Laplaciano de B? O Laplaciano de B é essa sequência. Derivada segunda de x, uma derivada segunda de y, uma derivada segunda de z, aplicada em B. Se eu tivesse só em uma dimensão, não ia ter o x e o z aí, né? Por exemplo. Né? Mas eu podia cortar duas dessas três. E eu teria uma equação de que tipo? Uma derivada segunda no tempo e uma derivada segunda na posição, que é o que está no quadrinho verde claro aí, que é a equação de onda que nós vimos na aula de revisão. Então, ou seja, as equações à esquerda ali são equações de onda, só que são ondas tridimensionais, né? Seriam ondas esféricas, por exemplo, se propagando nas três direções do espaço, né? Mas são equações de onda. Então, olha só que maravilha. E naturalmente sai automaticamente a velocidade, que é esse na equação de onda ela aparece como 1 sobre v ao quadrado, que multiplica a derivada a segunda no tempo. Então, mu0 vezes ε0 é equivalente a 1 sobre v ao quadrado. Neste caso, é 1 sobre c ao quadrado, que é, então, que determina que aquele mu0, que é a permeabilidade magnética no vácuo, bem como o ε0, que é a polarizabilidade do vácuo, né, a constante dielétrica do vácuo, que vocês aprenderam lá na Física 3, quando multiplicados, tomada a raiz e 1 sobre, dá exatamente a velocidade da luz. Né? Então, o Maxwell escreveu, né, essa velocidade é tão próxima da velocidade da luz, esse valor, né, que aparentemente temos fortes razões para concluir que a própria luz é um distúrbio eletromagnético. Então foi quando o Maxwell entendeu que a luz era um distúrbio eletromagnético. Uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram na história da humanidade. Né? Num período em que acho que não havia tanto negacionismo. Será? Será que éramos melhores há 200 anos? Talvez. Na forma de ondas que se propagam através dos campos eletromagnéticos e de acordo com as leis do eletromagnetismo. Né? Então essas são as ondas eletromagnéticas. Naturalmente, vocês já conheceram a solução dessas ondas, né? Como sendo soluções harmônicas,
soluções senoidais, né, é que de fato satisfazem a esse tipo de equação. Né? E não só isso, satisfazem todas as propriedades de ondas, como por exemplo o princípio da superposição. Né? Então eu posso formar ondas com diferentes perfis, né? Compondo ondas senoidais, posso formar ondas quadradas, ondas que é o que eventualmente em alguma disciplina da física aí vocês viram lá no osciloscópio. Mas eram ondas elétricas mesmo, funções elétricas. Mas enfim, elas vão gozar das mesmas propriedades que as ondas em geral. Né? Elas podem ser escritas, então, voltando agora ao nosso universo do capítulo 33, né? Voltando, portanto, àquilo que vai nos guiar ali na execução dos exercícios, né? O que eu estou querendo dizer, então, é que se eu reduzir, né, a descrição do comportamento deste campo, por exemplo, ali, o campo elétrico, que está no eixo Y, em azul, né, e se propaga na direção X, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma onda que caminha com velocidade c, para frente ou para trás, vai depender da direção do sentido de propagação, né, e que tem essa característica de ser escrita como um f de x menos ct mais um g de x mais ct. O x menos ct é a onda que vai para a direita e o x mais ct é a onda que vai para a esquerda. Né? Podem ser senoidais, mas podem ser composições de senoidais. Né? Mas elas, sobretudo, são senoidais, são escritas da forma como se está descrito ali embaixo. É um seno de kx menos um seno de um seno de kx menos kct, né? Então, o kx eu mantenho o kx e o k vezes c eu escrevo como ômega, uma vez que ômega é definido como c vezes k, né? Ômega, se vocês bem lembrarem, é 2π sobre nu, eu vou falar um pouquinho mais adiante, e o k é 2π sobre lambda. Então, ali está embutida a relação da frequência, que vocês já conhecem. Em uma dimensão, esta onda é solução da equação que está descrita abaixo. Né? Quando eu escolhi, então, que o campo elétrico tem apenas a direção y. Né? É descrito, portanto, dessa forma. Né? O componente y. Se eu achei o campo elétrico, eu posso jogar essa expressão na expressão do rotacional, que é a terceira equação de Maxwell, né? E eu vou ter um del E, del X ali. É só aplicar na solução, que eu já conheço, a solução está aqui em verde, né? Eu vou lá e aplico e vou tirar a relação com del B, del T. Né? E se eu fizer isso, eu vou obter que o B, no fundo, tem comportamento dinâmico semelhante ao campo elétrico, né? O E. Né? A diferença é que o B vai estar na direção Z, então se E está na direção Y versor, o B estará na direção Z versor, por conta do rotacional, da operação. As equações de Maxwell são sempre válidas, né? Sempre. Inclusive no paradigma da relatividade. Né? São sempre válidas. Que é isso outra coisa maravilhosa das equações de Maxwell. Né? Então, a diferença vão ser os coeficientes. Haverá uma relação entre E e B, entre as amplitudes E e B. Né? Que amplitudes? As amplitudes dessa onda azul e essa onda vermelha. Haverá uma relação entre elas que é justamente dada por C. Né? Então, do ponto de vista dimensional, né, E sobre B tem dimensão de velocidade. Né? E sobre B, e o valor desse coeficiente na onda eletromagnética é a própria velocidade C, a velocidade da luz. Então, em módulo, E sobre B vão sempre serem iguais a C. Tanto as amplitudes como localmente, que elas oscilam sempre variando proporcionalmente às amplitudes. Tá? Então, resumidamente, temos, quase concluindo essa primeira aula, que é a nossa aula 1, né? Que eu vou chamar aqui de aula 1A. Né? Temos então que E e B se propagam em fase, é isso que eu estava dizendo pela relação que a gente obtém aqui. Ó. As amplitudes no quadrinho amarelo são proporcionais a C, E sobre B igual a C. Mas o valor local, o valor instantâneo também.
porque elas estão em fase, né? Quando um vetorzinho aumenta, o outro também aumenta. Quando um diminui, o outro também diminui, como vocês podem ver pela figura, né? São mutuamente perpendiculares e a direção de propagação é decorrente de um vetor que é obtido como o produto vetorial E vetor B, né? Então, são essas as características resumidas de uma onda eletromagnética. Além dessas características, a gente tem as usuais do período, da frequência, do número de onda, que eu passei o seminário inteiro falando aqui, né? Da frequência angular, relacionada com a frequência, da velocidade, que é ômega sobre K. Então, essas propriedades não são só de ondas eletromagnéticas, elas valem para todas as ondas, né? Para todo movimento ondulatório, né? Como é que essas ondas são produzidas? Eu mencionei no começo, aqui tem um exemplo, né? De um indutor, por exemplo, vinculado a um circuito capacitivo, é um circuito RLC. Esse circuito, se preso a uma antena, que é um dipolo oscilante, ele vai produzir ondas eletromagnéticas com a frequência ômega igual a 1 sobre raiz de LC. Então as ondas são produzidas dessa forma. Não vou entrar nesse mérito agora, é um mérito mais técnico, né, que acaba por ser abordado lá no final do curso de Física 3, muitas vezes. Mas aqui o nosso objetivo é a ótica, né? É a óptica, na verdade. A ótica é do otorrino, né? A óptica é da visão. Então, o nosso objetivo é estudar a luz, né? E o que eu fiz apenas foi descrevê-la, a luz, como ondas eletromagnéticas. Então esse foi o objeto da nossa primeira aula, tá? Como eu disse, uma aula um pouco mais de completeza matemática, um pouco mais de erudição, tá bem? Para vocês não se assustarem, eu mostro aqui um exemplo de problemas que a gente acaba por tratar. São probleminhas bem simples. Fica aí. É um certo laser de hélio neônio, emite luz vermelha em uma faixa estreita de comprimento de onda em torno de 632,8 nanômetros, com uma largura de 0,01 nanômetro. Isso aí é a variação do comprimento de onda. Qual é a largura em unidades de frequência da luz emitida? Né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: imagine que você tem uma relação entre comprimento de onda e frequência. Né? Se eu variar infinitesimalmente o que acontece com o outro? Vamos pensar lá, C igual a lambda vezes nu, lambda vezes F. Lambda é o comprimento de onda, nu ou F é a frequência. Se eu variar de d lambda, o que acontece com a frequência? Vamos pensar um pouquinho nesse problema, tá? Bem simplesinho, tá? Eu quero que vocês achem aí o df, ou o d nu, né? Em correspondência ao d lambda, que é dado aí, tá? Vamos ver o que vocês conseguem obter nessa relação aí, tá? Vai um pouquinho de derivada, regra do produto, coisas do gênero. Então fica esse aí o desafio, certo? Para a aula, para nossa aula presencial. Tá ok? Muito obrigado e essa foi a nossa aula óptica 1A.